Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gabriel e nós vamos falar de Disney Lorcana competitivo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar a série das cartas de White Zanon. Neste vídeo eu vou comentar sobre as cartas de Esmeralda e depois também listar quais são meus top 5 de cartas Esmeralda que eu acho desta coleção. Falando das franquias da cor Esmeralda, temos a parte de Valente, com algumas cartas da Merida, da mãe dela, a Elinor, enfim. Temos também cartas de Toy Story, com a parte do Buzz Lightyear e os aliens. E por fim, temos bastante cartas de uma franquia que faz tempo que não aparecia em Lorcana, de Atlantis. Foram as franquias aqui que eles focaram para esta coleção aqui de White Zanon. Bom, sem mais enrolação, vamos direto à lista de cards. Bom, estou aqui no site da Ravensburger, como podem ver, e aqui eu selecionei aqui a lista da galeria de imagens. Bom, vamos começar. A primeira carta aqui é a Merida, ela é um custo 2, 2/3, aí ela tem o Ward e Questa para 1. O corpo dela, por ser um custo 2, é bem interessante e ainda ela é Ward. Gostei bastante dessa carta comum. Vejo ela tendo jogo nos decks de Merida, ou se tiver Merida Shift, ela também serve como um Baby para Shift, igual o Príncipe Philip funciona no combo de Malicious Miniscare. Não que será do mesmo combo, mas funciona como um Shift seguro, você não perde o boneco. Enfim, bem interessante. Continuando aqui, temos o Hamish, Hubert and Harris. Ele é um custo 3 incável, 3/3, Questa para 1 e ele é evasivo. Uma carta bem genérica aqui, temos bastante cartas desse estilo em Lorcana, muda um pouco os stats, enfim, nada muito novo, mas temos ele aqui. O próximo da lista é o Young McGuffin, ele é um custo 1, incável, 1/3, Questa para 1. É uma carta interessante porque geralmente os custos 1, ele é 1/2, ou 2/2, ou 2/1. Ele ser 1/3 é bem legal, poucos custos 1 são 1/3. Então ele sobrevive a algumas cartas que dão 2 de dano e quem sabe possa ver jogo, mas ele é um Vanilla, não sei se temos deck para usar o Vanilla. O próximo da lista aqui é o Todd, ele é um custo 5, incável, 5/4, Questa para 2 e ele é evasivo. Ele tem um corpo ok, Questa para 2, é evasivo, vamos ver se funciona em alguns decks, mas como eu disse, mais uma carta assim de status genérico que já existe no Lorcana anteriormente. Passando aqui para o próximo da lista, temos a Helga Sinclair, ela é um custo 4, incável, Questa para 1, 5/4, o efeito dela é, se 2 ou mais cards foram colocados no seu descarte esse turno, você paga 2 a menos para jogá-la. Então, teoricamente, se você conseguir comprar uma carta e descartar uma, bater uma carta e ela for pra pilha de descarte, ela entra custando 2. E se ela entrar custando 2, um 5/4, custo 2 é bem forte. Creio que ela vai ver jogo assim em alguns decks verde. A princípio eu não consigo dizer em quais, mas ela tem potencial para ver jogo sim, porque ela entra muito antes do seu tempo. Então, provavelmente verá jogo com certeza. Próxima da lista aqui é a The Witch. Ela é um custo 5, incável, 4/6, Questa para 2. Toda vez que esse personagem é desafiado, o oponente perde 1 de lore. Então assim, gostei bastante dessa carta, um corpo legal para um custo 5. Além disso, ela Questa para 2. E toda vez que ela for desafiada, o oponente perde 1 de lore. Então dependendo de quantos personagens precisar para banir ela, você vai tirar bastante de lore do oponente, então chega a ser interessante. A próxima da lista aqui é a The Queen, Evil Ruler. Ela é custo 1, incável, 2/1, Questa para 1, e o efeito dela é, enquanto um personagem oponente com dano estiver em jogo, ela ganha mais 2 de poder. Então, bate 4, às vezes para fazer uma troca interessante, mas, por enquanto, nada demais, nada de muito poderoso. Ela é uma carta ok, vamos ver como é que desenrola o metagame. Continuando aqui a lista, temos o Buzz Lightyear Space Ranger, ele é um custo 2, incável, 3/3, Questa para 1. Aqui já comentei em vídeos anteriores, cartas de custo 2, 3/3, mesmo que ele não tenha efeito, ele sempre vê jogo porque é um corpo muito forte para um turno 2, então assim, vai ver jogo com certeza. Dando sequência aqui na lista, nós temos o RC, o Corrente Controle Remoto. Ele é um custo 1, incável, 3/2, Questa para 2. Muito bom, um drop 1, esses stats, porém ele tem um drawback que é ele não pode dar quest ou challenge, a não ser que ele pague 1. E outra coisa interessante aqui é que se você der Reckless para ele e o oponente não tiver condições de pagar 1 para bater, ele não bate. Então, às vezes ele se protege de Reckless, mas assim, é um corpo interessante, às vezes você só quer usar ele para questar lá no final, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Continuando a lista, temos o Lord MacGuffin, ele é um custo 5, não incável,
Questa para 2, 6/4 e o efeito é, esse personagem ele pode entrar em campo deitado, exaurido, para dar 3 de dano num personagem com dano. Ele é legal para fazer aqueles decks de damage counter, que tenha damage counter, então é bem interessante ele, porque ele já entra dando dano e dá um bom dano para um drop 5. Se você comparar com o Vincenzo, que é um drop 7, tudo bem que ele dá 3 de dano em qualquer coisa, fica bem interessante. O próximo da lista aqui é o Lenny, o Binóculos. Ele é um 0/2, Questa para 1, e ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito é, você pode olhar a mão do oponente e descartar uma ação da sua escolha. E o segundo efeito é, uma vez durante seu turno, quando você jogar uma ação, você pode dar ready nele. Você pode, por exemplo, então, dar quest com ele, jogar ação castando com a tinta ou cantando com o personagem, ele vai se preparar e dar quest de novo. Ou você pode cantar com ele vai se preparar. Então é uma carta interessante, vamos ver como é que desenrola. Eu particularmente gostei bastante do Lenny, porque ele consegue tirar ações chaves, não necessariamente precisa ser só songs. E às vezes tem ações que são muito interessantes de você tirar do oponente, às vezes para ele não rampar, ele não limpar o seu board, enfim, gostei bastante dele. Dando sequência aqui, o próximo da lista é o Gaetan Molière. Ele é um 2/5 Evasive, custo 4, incável, então ele lembra um pouco a Elsa. Questa para 1, e toda vez que esse personagem der quest, você pode comprar 2 cartas e descartar 2 cartas. Então assim, ele é um bom filtro, e por ser evasivo, ele deve funcionar bem com a linha de Dumbo. E é incável, então essa carta aqui achei bem interessante, acho que ela vê jogo sim. Vamos ver como é que desenrola o metagame. Dando sequência na lista, temos o Peter Pan. Ele é um custo 3, incável, 3/3, Questa para 2. E é isso, ele não tem efeito. Próximo da lista aqui é o Milotat, é um custo 7, incável, 5/5, Questa para 3. Só disso ele já é uma carta bem interessante. Ele possui o Ward, então já fica bem mais interessante ainda. Ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito dele é, quando você joga esse personagem, você pode escolher e descartar uma carta para retornar um personagem para a mão do jogador. Então, você pode descartar uma carta e bounçar um personagem do campo, tanto seu quanto do oponente. E o segundo efeito dele é, no final do seu turno, se 2 ou mais cards foram postos no descarte esse turno, você compra uma carta. Eu vejo ele sendo bastante jogado no deck de azul e verde, principalmente por ele ser o Ward e questar para 3, e essa questão de ficar dando bounce. Ele funciona parecido com o Basil, que é um 5/4, só que ele é um 5/5, o Basil custa para 2, ele custa para 3. Ele tem essa opção de, tudo bem, você tem que descartar uma carta para montar uma carta de um personagem para mão, porém ele é o Ward. E se você descartou 2 ou mais cartas, você pode comprar uma carta, então ele recicla sua mão, e no verde e azul você consegue pôr mais de uma carta no seu descarte, então acho que ele vê jogo com certeza no deck de verde e azul. O próximo da lista aqui é o bonequinho Alien. Ele é um custo 1, incável, 1/1, e ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito é, esse personagem ganha mais 1 para cada outro brinquedo que você possui em campo, e durante seu turno, quando esse personagem é banido, você retorna um outro card chamado Alien do seu descarte para mão. Detalhe aqui que é chamado Alien, não é sua característica. Tinha muita gente achando que você poderia voltar um personagem Alien do seu descarte. Por exemplo, o Stitch é Alien, a Angel é Alien, John Silver é Alien, então não, essas são características Alien. No entanto que o Alien também tem uma característica Alien, só que o nome do bonequinho é Alien, então é uma carta chamada Alien. E essa aqui é interessante porque se você você tem um Alien no seu descarte 1 no campo, dependendo da quantidade de brinquedo, você consegue bater, trocar, buscar o Alien e descer ele de novo, então meio que ele se paga pela troca. Então vale bastante a pena, é uma carta bem interessante que eu acho que virá jogo com certeza. Próxima da lista aqui é o Donald Duck, Pato Donald. Ele é um custo 5, incável, 3/6, questa para 2, e ele possui o seguinte efeito. Toda vez que esse personagem ir para quest, se você jogou outro personagem esse turno, cada oponente escolhe e descarta uma carta. Então ele é bem legal pelos stats, e é toda vez que ele dá quest. Então se você conseguir fazer ele questar 2 vezes, o oponente vai descartar 2 cartas, caso você tenha jogado um outro personagem esse turno. No turno que ele for dar quest, provavelmente você vai ter jogado outro personagem, então bem interessante ficar de olho aqui nesse Donald Duck, que talvez, quem saiba, veja jogo. Seguindo aqui a lista, nós temos o Buzz Lightyear On The Way. Ele é um custo 3, incável, questa para 1, 4/2, e ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito é, toda vez que você pagar 2 ou menos para jogar um não personagem, você compra uma carta e descarta uma carta. E o segundo efeito dele é, toda vez que você paga 2 ou menos, igual o de anterior, só que aqui é para jogar um personagem, você dá 1 de dano num personagem já com dano. Então, eu acho que ele vê jogo sim, essa questão de ficar pagando 2 ou menos e ficar trigando toda hora é bem interessante. Bastante toys tem isso, a gente viu que a Jessie tem isso no passado. Vamos ver, ele tem o Buzz Lightyear, e no Ruby, vamos ver também que o Baby Red tem esse efeito.
de toda vez que você paga 2 ou menos. E é pagar 2 ou menos, não é jogar de custo 2. Então vamos supor, aqui estamos com verde, o seu Trump, custo 7, está custando 2, tá? Teoricamente você paga 2 para descer, vai trigar este efeito. Então tomem cuidado, olhem bem. Jogar uma Song cantando também você pagou menos de 2, porque teoricamente você pagou 0. Também triga este efeito, então prestem atenção, fiquem bem de olho com esse tipo de efeito para não serem pegos de surpresa. Próximo da lista aqui é a Elinor, ela é um custo 4, não hincável, 3/4, questa para 1, e o efeito dela é, no final do seu turno, se você possui 3 ou mais personagens exauridos, dá 1 de dano num personagem oponente, ganhe 1 de lore e compre uma carta. Eu achei essa carta bem forte, porque dependendo se for um deck agro, você consegue fazer uma troca interessante ou terminar de matar um personagem que estava para ser morto, ganhar 1 de lore, que é o que o deck agro mais quer, e comprar uma carta, que é o que o deck agro gosta, porque às vezes ele fica sem cartas na mão. Então, bem legal essa Elinor, acho que eu vejo jogo com certeza, e vamos ver como é que desenrola também o metagame. Próximo da lista aqui é o Lyle Tiberius Rook, ele é um custo 2, hincável, 2/2, questa para 1, e ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito é, quando você joga esse personagem, você pode comprar uma carta e descartar uma carta. Efeito bem já trivial no Lorcana. E o outro efeito é no final do seu turno, se você colocou 2 ou mais cards no seu descarte, cada oponente perde 1 de lore. Então, ele é um tipo de carta de filtrar a mão e ficar atrasando o oponente para ele não desgrudar tanto de lore. Bem interessante, vamos ver que talvez ele veja jogo. A primeiro momento eu não sei dizer se com exatidão se ele vê ou não. Próximo da lista aqui é o Joshua Sweet, ele é um custo 2, hincável, 2/1, questa para 2, o efeito dele é, toda vez que esse personagem é desafiado, o oponente escolhe e descarta uma carta. Ele funciona bastante como o Cursed Merfolk, igualzinho, só que ele bate de volta, né, que o Merfolk não bate. Então, às vezes a pessoa não tem o Merfolk, acha que o Merfolk tá caro, não tem, tá difícil de achar. O Joshua Sweet vai ser uma boa substituição. Infelizmente, ele vai ser um custo 2, não vai ser um custo 1, mas vai funcionar bem semelhante com, não tão efetivo, mas bem semelhante ao Cursed Merfolk. Dando sequência aqui, chegamos na Merida, ela é um custo 5, hincável, 3/6, questa para 2, possui Shift 3, então ela é um alvo de Shift daquela Merida pequenininha que eu comentei que ela é Ward. E o efeito dela é, enquanto esse personagem estiver exaurido, toda vez que um personagem oponente desafiá-la, você dá 1 de dano àquele desafiante. Então ela é legal porque às vezes o desafiante vai bater, na declaração do desafio, vamos supor que o personagem tem 1 de vida, ele morre antes de bater. Ou às vezes é o dano que tava faltando pra bater nele. Acho que essa Merida vê jogo, dá pra fazer um deck bem interessante com ela. Principalmente por essa Shift e a Merida BB ser bem forte de ter ward. Creio que ela vê jogo com certeza. Dando sequência aqui na lista, chegamos à primeira lendária da coleção. É a Rainha, na forma de bruxa. Ela é um custo 4, hincável, 5/3, questa para 1. O efeito dela é, quando você joga esse personagem, você pode comprar uma carta, e se você fizer isso, o oponente ganha 2 de lore. É bem estranho esse efeito dela, mas aí no segundo efeito vem o porquê desse efeito dela. Que é, enquanto o oponente possui mais lore que você, ele ganha 2 de lore. Então, ela teoricamente vai entrar no turno, provavelmente o oponente vai estar com o lore empatado ou igual, dependendo da matchup que você está jogando. Então ela entra com 5/3, questando para 3, é bem interessante. Não sei se vai ter de bate-pronto assim, se ela vai ver jogo. Mas quem sabe, é um efeito bem peculiar, bem diferente. Vamos ver como é que vai ser. Dando sequência aqui na lista, chegamos ao custo 7, o Buzz Lightyear Jungle Ranger. Ele é um não hincável, 7/5, questa para 2, possui Shift 5 e ele possui 2 efeitos. Quando você joga esse personagem, você pode retornar uma ação de custo 7 ou menor do descarte para mão. Então ele é um bom reciclador de ações. E quando você joga uma ação, você escolhe um personagem e esse personagem ganha mais 1 de lore nesse turno. Essa carta aqui é bem legal, com certeza vai ver jogo, principalmente em deck de action, com certeza esse deck vê jogo. Só precisamos ver como é que vai ser a build desse deck de action, mas bem legal essa carta. Próxima da lista aqui é a Cruella de Vil, custo 6, hincável, 4/4, questa para 4, bem esquisito. E o efeito dela é toda vez que esse personagem der quest, se você jogou outro personagem nesse turno, você pode banir um personagem com dano. Ela é legal, bem legal, principalmente por ela custar 4, então num turno ela dá 4 e ainda bane um personagem com dano. É bem esquisito. Não sei se ela vê jogo porque ela é um custo 6, mas pelo fato dela ser hincável,
Isso adianta muito, isso daí traz bastante jogo pra ela, mas vamos ver como é que vai ser os próximos decks que surgirão, às vezes até pós-rotação ela melhora. Continuando a lista aqui, temos a Helga Sinclair, ela é um custo 6, incável, 5/5, questa para 2, e toda vez que esse personagem der quest, você dá 1 de dano no personagem oponente. Se 2 ou mais cards foram colocados no descarte nesse turno, você dá 2 de dano ao invés disso. Então, bem legal, e aqui é interessante o fato de que o personagem não precisa estar com dano, então isso aqui torna a carta 1000 vezes melhor do que o personagem precisar estar com dano. Se uma carta foi posta no descarte, é legal porque essa temática aqui de Atlantis, muitas cartas estão fazendo que você compre e descarta. E essa questão de comprar e descartar já triga esse efeito, então eu acho que ela vê jogo sim bem legal. Próximo da lista aqui é o Caçador, um custo 3, incável, 4/3, questa para 1 e tem o Ward. Ele é uma carta boa, não vou dizer que é ruim, mas assim, como ele não tem sinergia, porque não existe nada que tenha esse efeito com Huntsman, enfim, não sei se ele vai jogar agora, mas pelo fato de ele ser um 4/3, o Ward é bem esquisito, bem legal. Talvez ele veja jogo no futuro. Acabamos aqui os personagens, estamos chegando aqui primeiro nas ações. A primeira ação é Strange Things, uma carta custo 4, incável, ela é uma song também, então você pode cantar com ela. O efeito dela é, até 2 personagens, não pode dar quest até o início do seu próximo turno, e você compra uma carta. Aqui é uma carta interessante para você barrar deck agro, tem aquela Health Goose Lamps, eu não sei qual que é uma a mesma coisa que essa, só que ela custa 2 e incável, só que em vez de ser 2 personagens, é um personagem só. Então funciona bem parecido, e geralmente decks que usam esse tipo de carta são decks de controle. A próxima ação aqui é a Sabotage, ela é um custo 3, incável. O efeito dela é banir um item ou uma location e todos os outros itens ou location com o mesmo nome. É interessante para você pegar um deck de itens, que infelizmente era um deck bem forte no Infinity, essa carta seria bem utilizada contra, só que agora não tem. E contra location, talvez no futuro venha um deck de location bem relevante, ou um deck de itens relevante, mas a princípio não. Mas falando da carta como um todo, é uma carta bem boa. Você bane tudo, vamos supor que o cara tá com 3 ou 4 itens em campo, 3 ou 4 locations em campo, e com uma carta você bane 4, então é bem legal. Próxima da lista aqui é uma ação custo 8, não incável, é The Family Scattered. O efeito dela é, o oponente retorna 3 cards, um vai para a mão, o outro vai para o fundo do deck e o outro é no topo do deck. Então, esse aqui é um bounce triplo. Às vezes você atrasa porque a carta é menos relevante. Você vai colocar no topo do deck e ele vai comprar essa carta menos relevante para a situação. A carta mais relevante você vai pôr no fundo do deck, então ele dificilmente vai ter acesso. E a mais ou menos você volta para a mão dele. Então, é interessante. O problema dela ser um custo 8, não incável. Então, provavelmente vai ser 1 ou 2 cópias no máximo dessa carta no deck. E tem que ser em deck de controle, provavelmente será no verde e azul. Outro deck não consegue chegar nisso. A não ser que esteja muito longo, muito grande, grindado o jogo. Mas fora isso, eu não consigo ver utilidade dessa carta. Próximo card aqui já é um item. É o Braço do Buzz. Ele é um custo 2, incável. E o efeito dele é, se um personagem Buzz Lightyear foi banido nesse turno, você pode jogar esse item de graça. E o outro efeito é, vira, você paga 1 a menos para a próxima ação que você for jogar esse turno. Bem interessante. Se você montar um deck ao redor do Buzz, essa carta aqui é essencial, porque ela entra de graça. E o deck do Buzz, pelo que eu vi, é tudo voltado em ações, então você consegue fazer com que fique reciclando ação e jogando ações com um custo menor. Talvez veja jogo sim, com certeza. Próxima da lista aqui é a Garra. Ela é um custo 4, não incável. O efeito é, você vira, paga 2 de tinta, bane um dos seus personagens e retorna o personagem do oponente para a mão. Esta aqui eu acho que ela vê sinergia com o deck que a gente vai ver no próximo vídeo de Ruby, que os personagens Toys do Cid, toda vez que ele é banido ou são banidos, tem os efeitos de trigger, então vale a pena, e ainda assim você bounça um personagem do cara, então você pode banir, comprar uma carta e bounçar um personagem do cara, você pode banir e ganhar lore e um personagem do cara, então acho que vê jogo sim a princípio, mas se não for nesse deck eu acho uma carta bem ok, bem esquisita, não sei se ela vai ser assim uma carta essencial. Próximo da lista aqui é o Giro Evac, outro item, ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito é você vira, paga um personagem escolhido seu ganha evasivo até o início do próximo turno. E o outro efeito é, você vira ele, bane o item, cada jogador perde 2 de lore. Então isso aqui é legal para você atrasar um deck agro. Então estão lançando bastante itens, talvez um deck de item azul e verde veja jogo, agora com o Tio Patinhas, enfim, talvez veja jogo, vamos ver como é que vai ser, mas o verde lançou bastante itens bem interessantes. Mais um item aqui, o Arco da Merida,
é um custo 2, não hincável, possui 2 efeitos. O primeiro efeito é, quando você joga esse item, você dá 1 de dano num personagem. E o outro é, você paga 1, bane o item e dá 1 de dano num personagem. Então você pode jogar e dar 2 de dano num personagem. Esquisito, não sei se vai ver jogo, porque você paga 2 e dá 2 de dano, teoricamente. Você paga 3 e dá 2 de dano. O Fire the Camel você paga 1 e dá 2 de dano. Então, não sei se é tão interessante esse item aqui. E a última carta aqui de Esmeralda é uma Location, custo 2, hincável. O nome é o Pizza Planet. Para entrar, você paga 2, e ele possui 7 de vida, e ele possui 2 efeitos. O primeiro efeito é, seus personagens toys podem se mover aqui de graça, então bem interessante. E toda vez que um personagem é desafiado enquanto estão aqui dentro, o oponente perde 1 de lore. Então vamos supor que você tenha 5 personagens, os 5 personagens foram desafiados, o oponente vai perder 5 de lore. Essa carta aqui eu achei ela bem legal. Primeiro, que ela é um custo 2, então é um custo baixo pela vida que ela tem 7 de vida. Ah, beleza, para entrar precisa pagar 2. Mas essa carta aqui, pelo que eu entendi, você vai usar mais no deck de Toy. E para o Toy entrar aqui é de graça. E além disso, ela gera 1 de lore todo turno. Então assim, se você for montar um deck de Toy verde e vermelho, verde e amarelo, que são os Toys que existem, essa carta aqui talvez seja interessante de ter. Vamos ver como é que vai ser o deck building do pessoal. E por fim aqui tem as cartas épicas, as cartas encantadas, a primeira Iconic da coleção, que é o Buzz Lightyear, e as cartas promos de Wilds Unknown. Bom, agora eu vou listar aqui meu top 5 de quais são as melhores cartas da coleção. Bom, vou começar aqui o meu top 5. Antes de falar das 5 melhores cartas, eu quero dar uma menção honrosa a 2 cartas. A primeira carta que eu quero deixar aqui a menção honrosa é a Family Scattered. Eu achei assim, ok, ela é um custo 8, não hincável, mas a fato dela bounçar 3 é interessante e eu só vejo ela jogar em um deck, que é o verde e azul. Fora esse deck, não vejo jogo nela, só que ela é bem forte, por isso eu deixo a menção honrosa aqui. Não creio que ela verá muito jogo, também não é pra mim uma das melhores cartas da coleção. É que do verde eu achei ela bem interessante. E a outra carta aqui que eu deixei, que eu achei bem legal, que acho que essa vai ver jogo, é a Helga Sinclair, Prepared for Anything. O efeito dela, quando ela dá quest, você dá 2 de dano no personagem, é parecido com o John Silver. Ela é bem parecida com o John Silver, só que o John Silver dava Reckless, então você, aqui dependendo do que for, esse 2 de dano mata o personagem. Então é bem interessante, só que ela tem uma condição que é pôr 2 cartas no descarte. Só que dependendo de verde e azul como você estiver jogando, você consegue pôr 2 cartas no descarte de forma bem tranquila. Outra carta que também eu vejo funcionar no deck de verde e azul. E o corpo dela é bom, ela é um 5/5, ela é um 6 hincável, questa para 2. Então deixei ela aqui, outra carta para verde e azul. E agora vamos entrar no nosso top 5 melhores cartas da coleção. Em quinto lugar aqui de verde, eu vou deixar o Alien. Eu acho o Alien, quando lançou, eu não dei tanto valor pra ele, mas eu fui fazendo uns testes com ele. E ele é bem interessante na questão de... ele ganha 1 de ataque para cada toy, então é 1 de ataque estático, não é Challenger. Então ele vai bater o 2, 3, 4, seja lá quanto for. Independente se é no turno ou no oponente o seu. E ele tem esse efeito de se reciclar, que é bem legal. Você no seu turno, você bate, busca o outro e joga de novo, então ele vai ficar sempre se reciclando, a não ser que ele morra no turno do oponente, ele não se recicla. Se você tiver, sei lá, 2 toys além dele, ele já bate 3 e no turno 2, dependendo se você colocar, vamos supor, colocar 3 aliens, cada alien batendo 3 é esquisito, então deixei ele aqui, que eu acho que ele vai ver jogo no deck de toy, com certeza. Em quarto lugar aqui, eu deixei a Merida Gift Archer. Ela é um corpo legal, por ser um custo 5 hincável, 3/6, questa para 2, acho bem legal. Além disso, ela é um Shift 3, então no stats aqui ela lembra bastante o Robin Hood cinza, questão de ser 3/6, questa para 2, enfim, e ter o Shift 3. Ela possui uma Merida bebê muito forte, que tem o Ward, então esse Shift 3 provavelmente sempre funcionará enquanto a bebê estiver em campo. E o efeito dela, quando ela estiver exaurida, toda vez que o personagem desafiá-la e dá 1 de dano no desafiador, é bem legal que às vezes você consegue matar o desafiante antes dele te bater. Então você não toma dano e ainda mata o oponente. Então acho ela bem legal, ela vai ver jogo com certeza. Não sei em qual combinação de cor, mas olhando ela nua e crua aqui, lá ele, ela funciona muito bem. Chegando aqui na nossa medalha de bronze, nosso pódio, eu vou colocar a Elinor, a Renowned Diplomat, para um deck agro. Eu acho que ela é bem legal mesmo, porque ela vai ser o seu, vamos dizer assim, o gás que você está precisando. Ela vai ser
o draw que você tá precisando. Ela tem um corpo bom, dificilmente vai matar, então provavelmente vai ter árvore também, então ela vai entrar antes, que deck agro tá usando árvore. Então eu acho ela bem legal, que se você possui 3 ou mais personagens exauridos, ela triga 3 efeitos, dando 1 de dano, ganhando 1 de lore, comprando uma carta. E nessa altura provavelmente você vai ter 3 personagens exauridos, então ela é bem legal, ela foi aqui no meu pódio com a medalha de bronze. Ficando com a medalha de prata, eu coloquei o Buzz Lightyear Jungle Ranger. Eu acho que ele só perdeu o pódio, a medalha de ouro, pelo simples fato dele ser não incável. Eu acho que isso dá uma afetada. Apesar dele ser um Shift 5, o fato dele ser não incável às vezes pode causar um brick na sua mão. Mas, pô, um 7/5, tem o mesmo status do Maui, Questa pra 2, toda vez que você jogar uma ação, você escolhe o personagem e ganha mais 1 de lore, então você pode dar um burst de lore em alguém. Então ele vai ver jogo com certeza. Eu tô até pensando aqui em fazer um deck vermelho e verde de ação, com Maui, Buzz, Robin Hood, que é um deck que eu gosto bastante. E vamos ver se vai dar certo. Espero que dê, que eu gosto bastante. E assim, claro, só pelo fato dele não ser incável, fez ele cair aqui no meu segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, pelo menos na minha opinião, eu acho que é o Milo Tati Getting His Hands Dirty. Cara, ele é um custo 7 incável, ele é um 5/5, Questa pra 3 e Ward. Se fosse só isso, ele já seria uma carta ok. Só que ele possui 2 efeitos muito interessantes, que é o primeiro efeito, você descarta uma carta e retorna o personagem do oponente. Então, você pode descartar um brick que tá na sua mão e ainda bounçar um personagem do oponente importante. E além disso, no final do turno, se 2 ou mais cartas foram descartadas, foram postas no descarte de alguma forma, você compra uma carta. E no turno que ele for jogado, se for jogado na curva, esse efeito não vai trigar, provavelmente. Ou até triga porque você pode descartar um e bater e tal. Mas no turno seguinte, esse defeito aqui de comprar uma carta não tem problema, você sempre vai comprar uma carta. É bem forte, eu gostei bastante dele. E aqui, mais uma vez, é uma carta para verde e azul. Eu sei que eu falo bastante daqui que foram cartas para verde e azul. É um deck que eu acho ok, não gosto tanto dele, mas na coleção 11 não teve nada de verde e azul, então a galera tava jogando com um deck, vamos dizer assim, defasado no formato, porque a última carta que foi lançada relevante pro verde e azul foi na coleção 10, que foi o Malicious Minion Scare, e nisso fez o deck ter um step up absurdo, só que na Winter Spell não lançaram nada, e agora vieram de volta com Aiz Anon com cartas verde, vamos ver cartas azul também, se vai ter alguma coisa. Bom, esses foram meu overview aqui de Esmeralda e meu top 5. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser de Rubi, particularmente minha cor favorita. Vi que lá tem bastante toys, então vai ter bastante coisa pra gente discutir. E espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.